Domingo 8 de setembro, verso para memorizar. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14:36. Inesquecível. Pergunta 1. Qual é a relação entre as duas histórias relatadas em Marcos 14, 1 ao 11? Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam a oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. Faltavam 2 dias para a Páscoa. Essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira daquela semana. Os líderes tinham um plano e um cronograma, só precisavam de um meio para atingir esse objetivo. Esse meio seria surpreendente. Essa passagem é a 5ª história em formato de sanduíche. Em Marcos, a história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com perfume precioso. 2 personagens paralelos realizaram ações opostas, exibindo um contraste irônico. Marcos não revela o nome dessa mulher. Sua dádiva a Jesus contrasta com a artimanha de Judas ao trair o Senhor. Judas é mencionado como um dos 12. O valor do presente dela é mencionado. O preço dele é apenas uma promessa de dinheiro. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso, mas os convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideraram o desperdício de quase 1 ano de salário ao derramar o perfume sobre Jesus. O Senhor, porém, a defendeu, dizendo que o ato dela seria incluído na pregação do Evangelho em todo o mundo, em memória dela. Seria algo inesquecível. Os 4 evangelhos contam essa história de uma forma ou de outra, provavelmente por causa das palavras de Jesus em memória de seu feito. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi a ganância. O Evangelho de João deixa isso explícito. Marcos faz um trocadilho com a palavra bom para ilustrar que 2 motivações ou tramas diferentes estavam em jogo nessas histórias. Em Marcos 14:6, Jesus chamou a ação da mulher de boa, que também pode ser traduzida como bela. Depois ele disse que sempre poderemos fazer o bem para os pobres, e chamou a ação da mulher de parte do Evangelho, que significa boas novas. Por último, em Marcos 14:11, Judas procurou uma boa ocasião para atrair Jesus. Esse jogo de palavras indica que essa conspiração humana para destruir o Messias se tornaria parte da história do Evangelho, porque estavam cumprindo a vontade de Deus ao dar o seu Filho para a salvação da humanidade. Como Romanos 8:28 ajuda a explicar esses acontecimentos?